Estamos de volta com o estúdio e com economia. Você já notou a quantidade de marcas que vem reduzindo o tamanho das embalagens? E sabe qual a principal justificativa? Não subir o preço. Pois é, são muitos os exemplos, mas essa medida é legal? Esse é o nosso assunto com o economista Ricardo Paixão e com a advogada e nossa colunista Suelen Mendes. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olha, gente, os exemplos são muitos, mas eu queria pegar esse gancho aqui da Andressa e perguntar o seguinte. Quando uma empresa ela reduz o valor da quantidade de um produto, tem, por exemplo, vamos usar um exemplo que está sendo muito comum, que é o do sabão em pó. Então, digamos que o sabão em pó custasse R$20, uma caixa de 1 quilo. Ele continua sendo vendido por R$20, mas a caixa agora tem 900 gramas. A minha dúvida é, os captadores dos números que acabam formando os índices de inflação, eles conseguem mensurar isso, eles conseguem capturar isso? Isso realmente acaba não sendo passado para a inflação ou é uma enganação mesmo? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, muitas das vezes essa mudança não é capturada pelos indicadores. Infelizmente, isso passa batido, né? A gente tem uma metodologia para a gente poder aferir, né, a inflação e muitas das vezes a gente pega pelo peso e pelo preço, mas não se atém a essa outra forma de aumentar o preço, que na verdade é uma maneira de você elevar os preços do produto seguindo um outro caminho, né, que você reduz a gramatura, vamos colocar assim, mas você continua com o mesmo valor. Então, assim, em alguns casos, a advogada vai poder falar um pouco melhor, mas a empresa ela tem que colocar a mudança na embalagem, deixar claro para o cliente que houve uma alteração, né, na gramatura, para que as pessoas possam saber aquilo ali, o livre mercado as pessoas vão escolher e optar qual o melhor meio. Mas a população tem que ficar bem atenta, porque não deixa de ser uma forma de elevar o preço, mas seguindo outro caminho, que é reduzindo, né, o peso, né, dos produtos. Vamos dar uma olhadinha naqueles que a gente separou. O Cacá recebeu vários pela rádio e separamos aqui para vocês. Olha lá. Esse daí é um outro caso, que é o leite condensado, que agora não é só um leite condensado, né, Cacá? Ele mudou a fórmula dele. Nós temos hoje nos supermercados, e é bom as pessoas prestarem atenção nisso, vários produtos, eles mudaram a fórmula. Então, nós temos o leite condensado tradicional e tem isso aí, Suelen, está escrito lá. Soro de leite e amido junto. Uma mistura láctea condensada de leite, daí vem soro, amido, tem uma outra aí, eu não sei se está logo na sequência, que eu levei um susto, que é uma manteiga que não é manteiga, é uma manteiga misturada com margarina. O pote é idêntico, mas quando você olha ali com cuidado, é manteiga misturada com margarina. Pode isso, Arnalda? A regra é clara. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de consumo, o consumidor ele não pode ser induzido a erro na hora da compra. Mas ali não tem como. A pessoa vai direto, acho que é um Exatamente. Então, assim, ele está junto, no mesmo local da prateleira, com a mesma embalagem, com os mesmos dizeres e as mesmas coisas. Parece que você está querendo induzir uma compra. Sim. E isso não é legal e isso pode ser considerado uma prática abusiva ou, em alguns casos, até uma propaganda enganosa. Por quê? Porque a compra está sendo realizada por erro ou viciada pela ausência de informação adequada. Então, a informação do que é ou o que não é tem que ser clara o suficiente para que o consumidor entenda que ele não está comprando leite condensado, mas sim uma misturinha que parece ou tem aroma de alguma coisa ao invés de ter o ingrediente. Só para vocês terem uma noção, eu prestei atenção nessa história do leite condensado, foi o que me motivou, inclusive, a comentar esse assunto, porque eu estava passando pela gôndola do supermercado e eles estavam colocando esse leite ao lado do tradicional. Eu falei, mas que estranho, duas embalagens. E daí que eu prestei atenção nessa diferenciação. É realmente algo muito complicado, né? E pode resultar, pode influenciar no resultado final da receita, né? Porque, afinal de contas, eu não estou... Imagina quem trabalha vendendo doces. Vai lá, às vezes, na correria, não observa, porque está no mesmo lugar e pode ter a receita alterada, né? O próximo que a gente vai mostrar ali, para a gente ir comentando, pode soltar a produção, por favor. A gente mostrou ali acho que era sabão em pó. Sim. P, né? Que viu ali. Tem lá escrito que foi reduzido, mas tão pequenininho que a gente teve que dar zoom na imagem. Olha ali,
Redução de 1 quilo para 900 gramas. Ali no destaque tá vendo? Redução de Bem pequeno. 100 gramas, 10%. Será que teve redução de 10% no valor? Não. Obviamente que não. E aí é que eu ia perguntar, quer dizer, esses 10%, ali quando você fala em 100 gramas, talvez o consumidor, ele até não estranhe muito. 100 gramas não é algo que cause um grande impacto. Mas na economia de escala das empresas, isso é um número gigantesco, não é não? Sem dúvida, né? E se a gente pontuar que devido à pandemia, né, devido aos problemas que nós estamos vivendo já, inflação muito elevada, o orçamento das famílias tem se reduzido bastante. E aí você pode, como a advogada bem colocou, né, você pode ser levado a cometer um equívoco de você consumir aquilo ali e não prestar atenção que aquilo ali se reduziu. Olha, então você vai comprar aquela quantidade, exatamente, iogurte, muito pequena, você não consegue identificar. Na maioria das vezes as pessoas estão com pressa, estão no horário de almoço do trabalho, então a pessoa não vai nem perceber aquilo ali. Você compra, vai comprar uma quantidade menor, pagar o mesmo valor, está sendo enganado na maioria das vezes, né? Essa estratégia, né, das empresas, toda estratégia para que você aumente o faturamento, que você possa vender é saudável, mas o que você não pode é enganar o consumidor. Isso tem que estar claro para o consumidor que houve uma redução e ele vai decidir se ele vai comprar ou não. Mas no momento que nós estamos vivendo com inflação elevada, você ainda ter mais esse obstáculo, esse problema, é difícil. E de certa forma isso vai bater também no bolso do consumidor pelo fato de que ele leva uma quantidade de produtos que ele vai ter de repor com um intervalo menor. Essa aí é o caso que eu te falei. O pote é de manteiga, mas daí lá embaixo está escrito, olha só, alimento à base de manteiga e também com creme vegetal, que é margarina. Ou seja, a base de manteiga, não é manteiga. Né? É muito complicado. É complicado. Tem uma questão muito interessante quando a gente fala de embalagens e de preço, que é o seguinte: todas as informações que sejam inerentes ou importantes ao negócio, à compra que eu estou fazendo, como preço, características, qualidade e quantidade, ela tem que ser informada e visualizada pelo consumidor de uma maneira que seja claro e que não deixe dúvidas. Então, se eu coloco isso muito pequeno, é óbvio que não está claro e é óbvio que eu não estou apresentando essa informação de uma maneira adequada. É muito importante o que o professor falou, que é o seguinte: as empresas não têm nenhum problema em ter lucro. As empresas particulares e privadas, elas estão aqui para terem lucro mesmo, né? Mas isso não significa que tem que ser a base da indução do erro ou de uma dúvida do consumidor. O que a gente tem observado também em relação às embalagens é que elas permanecem o mesmo tamanho e aumenta a quantidade de ar dentro. Então, quando você abre, parece um furacão ali dentro, né? Aí você vai ver o produto mesmo, tá lá no final, você abre, termina o ar, você vai ver um pedacinho lá no final, né? Ou seja, coloca mais ar. Então, isso não é visível quando eu pego uma embalagem grande e eu pego uma embalagem menor, que o tamanho da embalagem foi modificado. Porque se eu estou habituada a comprar esse produto e eu chego lá e eu pego e vejo que a embalagem é menor, assim, diminuiu aqui o tamanho. Mas quando eu mantenho a embalagem e coloco mais ar dentro, impossível. A gente tem, eu não sei se passou ali, porque eu estava vendo as mensagens dos telespectadores aqui, o desodorante. Eu mostrou? acho que eu separei, mas acho que não entrou na nossa, não entrou, né? na nossa lista de imagens. É muito engraçado. O desodorante de frente, você olha para ele tá igualzinho era antes. Agora, nas costas, ele foi praticamente cortado ao meio. Eles cortaram a embalagem, literalmente. Não tem outra definição. Eles cortaram a embalagem. Agora, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Não tem como, aparentemente, os institutos que cuidam da medição da inflação capturar essa modificação que está sendo feita nas embalagens. Isso, lógico, tem um impacto, é como se houvesse uma subnotificação da inflação. É isso. Nós temos uma inflação que, no caso dos alimentos, principalmente porque a gente está trabalhando aí principalmente com alimentos e produtos de limpeza, ela pode estar sendo subnotificada, ela pode ser maior do que realmente é. É isso. Porque a inflação, na verdade, é uma estatística, né? Você tem uma cesta de mercadoria que você vai identificar as flutuações ali da média, né, de preço dos produtos, né? O que acontece é que a gente ainda, eu não tenho aqui como precisar o impacto disso e quais são os produtos, se são todos os produtos ou 50%, 30% dos produtos que compõem a cesta de um índice como o IPCA, vamos colocar assim, que tem uma determinada quantidade
de produto. Isso, né, o ideal é ser feito um estudo que pode estar acontecendo realmente o impacto na inflação, da inflação expressar realmente, né, uma realidade que não condiz, né, basicamente do dia a dia das pessoas. Mas a gente não tem aqui como dizer se a cesta de mercadorias do IPCA, por exemplo, que é um dos índices de inflação, ela está contaminada, né, de forma significativa com essas reduções. No bolso as pessoas sentem. Sem dúvida nenhuma. Tá a gente está vendo algumas imagens ali, realmente é impressionante a quantidade de produtos, desde alimentação até produtos de limpeza, que tem a redução nos tamanhos mesmo, nos pesos. Olha só, é muita coisa. Realmente, Suelen, tem como denunciar de alguma forma isso? Sim, e deve. Quando a gente está falando de produto exposto na prateleira de um supermercado, eu não consigo falar que tem um dano específico ao Cacá, a Andressa ou ao Ricardo. Há um dano a toda a coletividade, a toda a sociedade, a todos os consumidores. Então, não conseguiu identificar a diminuição, não conseguiu identificar que aquele não é o produto como ingrediente, faça uma denúncia no PROCON, porque o PROCON é o órgão que vai agir coletivamente nesses casos. Lembrando que os fabricantes, eles não têm, não é nenhum ilícito ou não é proibido você vender embalagem, produtos com diferentes embalagens. Sim. Você pode ter embalagem pequena, média, grande, não tem nenhum problema. O que não pode é isso ser usado para enganar ou omitir informação relevante para a compra do consumidor. Ok. Tá Muito obrigado. certo, gente. Muito obrigada, viu, Obrigado, pela professor. presença. Agradeço. Intervalo e na volta você vai conhecer um sítio que cria galinhas soltas. Preza pelo bem-estar dos animais para produzir ovos caipiras de qualidade. Nós voltamos já.